Qual é a origem dos charruas? Então, a origem dos charruas especificamente eu desconheço, eu não sei como é, mas o que eu posso te falar é a respeito da origem dos povos originários, dos povos que vão dar origem às tribos indígenas do Brasil. Então, na verdade, a gente chama, inclusive usa esse termo, né, povos originários, justamente porque são os povos que eles vêm das primeiras ondas de migração da população da América, e a cultura desses povos ela é formada completamente aqui dentro do nosso território americano no caso, né? Então, quando você pega os povos, ou os charruas, ou os tupiniquins, ou qual povo originário indígena que você quiser, na verdade você está falando dos povos que remontam aos primeiros habitantes que estiveram já aqui no nosso território desde pelo menos 50 mil anos atrás, né? E essa datação que ela é obtida, ela é conseguida através de evidência fóssil. Então são diversas culturas que vão se formar através de um longo processo de interação desses povos com o meio, de interação entre outros povos que se encontraram posteriormente. O charrua especificamente, como eu te falei, eu não sei explicar a origem do povo, mas basicamente a origem primitiva, não, primária, lá do início, originária. Para outra tribo, sabe a origem da tribo Guajajaras? Não sei a origem da tribo Guajajara. Qual a população dos charruas antigamente e hoje em dia? Isso. Essa pergunta sobre população, ela não é tão simples de ser respondida, né? Primeiro que se você parar para pensar, esses povos eles não tinham, por exemplo, a tradição como tem na cultura ocidental de fazer recenseamento, censo, levantamento demográfico, e eles também são povos ágrafos, né? Então, quando você vai estudar um povo desse no passado, como os charruas ele é um povo que até bem pouco tempo atrás se considerava extinto, não existia mais. Eles viviam aqui no sul, né? Inclusive na região do Rio Grande do Sul. E há pouco tempo, alguns remanescentes, algumas pessoas que se autodeterminam como índios charruas, eles têm aparecido novamente. Mas quando você vai tentar buscar, como a sua pergunta, a origem, de onde eles vêm, você consegue encontrar um pouco isso dentro dos mitos de fundação que eles contam, mas identificar exatamente de onde eles vêm, quantos eram, é muito difícil, porque como não tem um levantamento demográfico, um número específico, você não tem um documento escrito, igual os portugueses faziam, tinham tantas pessoas lá na nossa vila e tal, estimativas, ou até pelos controles às vezes de estoque, de alimentação, de roupa, ou que chegava de navio, por exemplo, você encontra tombamento de informação sobre o que tinha no navio quando chegava, que era recurso chegando para alimentar a vila. Dá para fazer uma estimativa, mas no caso dos povos originários não dá para fazer essa estimativa, porque qualquer coisa que você tentar, sei lá, eram 10 mil, é uma estimativa um pouco fictícia, é difícil de afirmar exatamente quantos existiam, porque você precisa de evidência material da existência deles. Sim. E é diferente o tipo de fonte histórica que você precisa para estudar o passado de um povo originário, de um povo indígena, né, como dizem, evidência física que eles criaram durante a existência deles aqui no passado. Então isso exigiria o quê? Escavação arqueológica, e lá encontramos um lugar onde provavelmente havia uma tribo, que provavelmente são os charrus, que é o território deles e tal, e aí passar a fazer uma estimativa, mas um número é muito difícil de dar, certinho, exato. Sim, né? Isso seria a mesma resposta para outra, né? Para os Guajajaras também, porque... Exatamente. Tanto os charruas quanto os Guajajaras. Como era a cultura dos charruas? Mesma questão, eu desconheço, eu não sou um especialista em culturas específicas de povos indígenas. O meu conhecimento ele é mais em relação à totalidade desses povos, né? Na América, no caso. Então, para os Guajajaras também seria a mesma resposta. Isso. Como eram os ritos de passagem dos charruas? Rito de passagem é uma coisa muito importante em qualquer sociedade, né? Por exemplo, a nossa sociedade ela é cheia de ritos de passagem. A gente às vezes não percebe, a gente pensa, rito de passagem de uma tribo tal lá que botava luva de tucandeiras, né, de formiga, o rito de passagem das meninas, que às vezes era bem violento, inclusive, que envolvia mutilação do corpo, né, ou ritos que envolvem dor e tal, mas a gente tem também esses ritos. Então, o rito de passagem, por exemplo,
quando você faz, no caso, se fazia, hoje não é mais muito comum, a festa de debutante de 15 anos, né? Sim. É uma coisa que alguns mantêm, né? Porque querem fazer a festa de 15 anos, fazer uma festona e tal. Mas da onde vem essa tradição? Vem justamente do momento de um ritual de passagem onde aquela pessoa ela era apresentada à sociedade como uma pessoa, digamos que, disponível para o casamento. Você falar uma pessoa disponível para o casamento aos 15 anos hoje é um absurdo completo para a nossa cultura. Então o peso e a importância desses ritos para esses povos era justamente esse, marcar uma nova fase ou uma questão de status social, e geralmente era feito coletivo, né? De maneira coletiva, nunca era o rito de um indivíduo, era o rito sempre de todos os meninos que estavam chegando na idade tal, de todas as meninas que estavam chegando numa idade específica. Então esses ritos têm um peso muito grande e uma importância gigantesca na própria reprodução daquela sociedade, né? Sim. E dos Guajajaras? A mesma coisa. Como são as condições de hoje em dia no Brasil dos índios charruas? Os índios charruas hoje, eu não tenho um conhecimento específico, por exemplo, como hoje eles estão no sentido material, especificamente, assim, eu não tenho dados para citar. Mas os charruas, o que eu conheço, principalmente está ligado a essa questão da autodeterminação que eu falei antes. Tem aparecido novamente muitas pessoas se identificando como charrua. E isso está, eu acredito que ali no número de alguns milhares de pessoas, algumas mil pessoas, mas é um número muito pequeno, né, comparado com provavelmente o que era essa cultura lá no passado. E também, como são as condições hoje em dia no Brasil dos índios Guajajaras? Isso, a mesma questão dos charruas, as dificuldades deles estão relacionadas principalmente ao território, né? A falta de um território que originalmente era deles e não pertence mais a eles, porque o avanço da chegada, né, dos europeus e de todo o desenvolvimento que ocorreu no Brasil, né, os processos históricos, eles acabaram ficando à margem, perdendo seu território. Então as lutas mais importantes desses povos hoje se concentram em, primeiro, ter um lugar para viver, reconhecido, né, como deles próprios, um território onde eles possam ter acesso ao mínimo possível para a vida. Então, a situação dos Guajajaras, a situação dos charruas, ela é aquela situação que infelizmente marca a condição da maior parte dos povos indígenas do Brasil, dificuldade até mesmo para alimentação, né? Dificuldade em todos os sentidos, saúde, alimentação, falta de terra, falta de reconhecimento, marginalização. É isso.